O Vitória vai a eleições neste sábado, 5 de março, e iniciamos também aqui um período de entrevistas com os candidatos e falamos com António Miguel Cardoso, candidato da lista A lista Mais Vitória, e candidata-se pela segunda vez à presidência do Vitória. Tem 45 anos, vive no Porto, mas é sócio do Vitória há muitos anos e candidata-se pela segunda vez à presidência do Clube de Guimarães. António, obrigado por nos receberes aqui na sua sede e poder falar aqui ao 00 sobre as principais ideias que tem para o seu Vitória. A minha primeira pergunta é porque é que se recandidata depois de ter perdido há 3 anos? Obrigado, Humberto, obrigado ao 00, acho que têm feito um grande trabalho e é um prazer receber-vos aqui na nossa sede. Em relação à pergunta que me fez, começaria por lhe dizer porque é que me candidatei há 3 anos. Eu acho que tem uma sequência que fará mais sentido para mim e filo porque sempre acompanhei a Vitória desde que nasci, sou um vitoriano daqueles dos sete costados. Fiz uma vida ligada à gestão, também à gestão desportiva, e há 3 anos percebi verdadeiramente que haviam movimentações para que o Vitória pudesse perder o controle da SAD e do futebol. E deixou-me preocupado porque eram movimentações nebulosas ou meias cinzentas, como tenho dito, e por isso achei que fazia sentido, naquele momento, defender o clube, e assim o fiz. Na altura passei... Já vou muito em cima da hora, mas arranjei uma equipa de grandes vitorianos, de pessoas que são independentes e àquilo que são os interesses e que vieram para servir o Vitória. E achamos que fazia sentido passar a campanha a falar da blindagem dos estatutos, e falamos muito sobre a blindagem dos estatutos, que se tornou um bocadinho maçador, mas no fundo a grande vitória que tivemos foi quando a direção do Miguel Pinto de Lisboa entrou, nós de alguma forma já os tínhamos convencido todos, ou obrigamos-los a todos, a fazer com que essa blindagem de estatutos fosse feita ainda de uma forma mais vincada. Por isso foi uma grande vitória que nós tivemos na altura. Em relação àquilo que disse, sim, verdadeiramente, na altura a mensagem passou, ficamos em segundo lugar com cerca de 31%, portanto percebemos perfeitamente que era uma onda que estava a crescer, não ganhamos e muito bem, optamos por, e acho que faz todo sentido, em democracia temos que deixar as direções trabalhar e foi isso que fizemos. Tive uma outra intervenção em final de época sem minimamente afetar a equipa de futebol. Fomos acompanhando, ou fui acompanhando todas as movimentações. Obviamente que estou desgostoso com aquilo que esta direção tem feito, quer ao nível financeiro, quer ao nível da estratégia e ao nível até da área desportiva, e bastante. E por isso eu achei que faria sentido voltar a candidatar-me. Uma coisa que é importante que lhe diga era que se as coisas estivessem bem e se nós sentíssemos que esta direção estivesse a fazer um bom trabalho, nós não estaríamos aqui porque não é uma obsessão. Agora, se as coisas não estão bem, se a direção e o rumo que o Vitória está a tomar neste momento é perigoso, nós estamos aqui mais uma vez para defender os interesses do clube e para que finalmente o clube possa inverter o rumo. Anotou a bandeira da blindagem dos estatutos como sendo a sua bandeira de há 3 anos. Este ano, no contraponto com o que não está bem, qual é que é a sua grande bandeira? Nós temos falado muito em 3 setores. Questão desportiva, essencial alterar aquilo que é a gestão desportiva do clube, as coisas estão verdadeiramente mal, não há união, não há garra nas equipas, não há uma interligação entre os setores, a gestão é feita sem planeamento, nós estamos constantemente a tomar decisões no dia-a-dia e, portanto, achamos que finalmente esse rumo desportivo tem que ser orientado de outra forma. Depois, provavelmente, aquele que é o grande problema neste momento, que é a questão financeira. Há um desequilíbrio brutal nas contas. A despesa aumentou só na SAD dos 10 milhões para os 22 milhões, para ter uma noção. Portanto, tem sido uma gestão muito desequilibrada. De fora já consegue perceber porque é que houve esse aumento em 3 anos? O aumento existiu porque provavelmente esta direção achou que todos os anos iria ter grandes jogadores, que todos os anos iríamos fazer grandes vendas. Eu acho que a perspectiva é muito mercantil e foi isso que esta direção achou e, portanto, tomou decisões que não são ajustadas àquilo que é o clube neste momento, àquilo que são as contas do clube. E, por isso, neste momento, esse desequilíbrio existe, porque os resultados esportivos não estão alinhados com aquilo que foi o investimento e, infelizmente, neste momento temos um desequilíbrio brutal. Acha que esse desequilíbrio que cresce com este tempo prende-se com o facto de haver demasiada ambição face à realidade que o clube possa estar neste momento?
Eu quando digo, eu não digo ambição, porque nós ambição temos todos e nós, lista A e mais Vitória, estamos cheios de ambição para que o Vitória, finalmente, e na questão desportiva, seja o Vitória que nós todos os vitorianos queremos. Portanto, nós temos muita ambição. Aquilo que nós achamos é que existiram investimentos exagerados, salários de jogadores, transferências de jogadores, que não estão minimamente associados àquilo que é a necessidade de Vitória hoje em dia. Nós, em vez de, dou-lhe exemplos, esta direção quando entra com o Carlos Freitas e nós, logo na primeira janela do mercado, vamos buscar o Bruno Duarte, vamos buscar o Bonatini, vamos buscar o Evangelista e já mostra ali o excesso de otimismo em relação àquilo que era o Vitória naquele momento. Nós temos que ter alguma prudência, temos que ter bastante critério e antes de fazer as transferências temos verdadeiramente que saber o que é que estamos a fazer. E não é contratar supermercados de jogadores para a equipa B, porque depois as coisas não funcionam. Aquilo que nós acreditamos é que tem que haver um espírito coletivo, trabalhar bem a formação, planear aquilo que nós temos que fazer nas épocas a seguir. O Vitória não se pode dar ao luxo neste momento de contratar jogadores por 1 milhão, por 1,5 milhão, porque não temos dinheiro para isso. E aquilo que se tem que fazer é criar um espírito coletivo, criar uma estratégia de equipa profissional para que as coisas possam solidificar e a Vitória possa voltar a crescer. Mas neste momento não temos outra hipótese senão reduzir despesa. E essa reestruturação financeira que apresenta como uma das suas 6 áreas, paralelamente com os associados e o marketing, o futebol profissional e a formação, as modalidades, o património, infraestruturas e o projeto Vitória, o VSC 2030. Mas nessa reestruturação financeira que tanto apregoa, deixou no ar a ideia de terminar com a equipa de sub-23. Acha que há demasiado, eu não chamaria honorários, porque o Vitória acaba por ter esta necessidade também de ter muitos jogadores da formação e de criar este patamar, mas é um patamar que a nível competitivo pode querer acelerar um outro patamar e por isso ficarem os jogadores quase a crescer à força. É um tema sensível, mas nós temos que, e se nós queremos reestruturar um clube, nós também temos que ser fraturantes e dizer aquilo que pensamos, que é importante, não podemos ser só politicamente corretos. E, evidentemente, nesta altura e naquilo que é o Vitória hoje em dia, naquilo que são as infraestruturas, o complexo, toda a logística, e com a necessidade que nós temos de redução de despesa, sentimos que existem demasiados departamentos médicos, mais uma equipa, mais um departamento médico, mais uma equipa técnica, mais uma estrutura à volta de uma equipa. E verdadeiramente aquilo que nós sentimos em relação aos sub-23, aos jogos que nós vemos e que acompanhamos já há muitos anos, como tenho a certeza que o 0-0 também acompanha, nós vemos uma falta de dinâmica, uma falta de até não havendo subidas e descidas de divisão, uma falta de intensidade nos jogos. E aquilo que nós acreditamos não é descurar o atleta, nem é descurar o momento de formação, mas nós acreditamos que um jogador que está no sub-19 e temos equipas e graças a Deus os sub-19 estão fortes e estão bem, pode ter acesso à equipa B direto, pode, obviamente se tiver muita qualidade e estiver preparado, ter acesso à equipa A, mas caso contrário, pode perfeitamente ser emprestado a clubes da região, de terceira liga, de campeonato nacional de séniores, que muitas vezes, provavelmente, têm jogos com mais intensidade, como dizia há pouco, do que o sub-23. E depois também terá outra vantagem, é que um jogador do Vitória que possa sair vai conhecer novos balneários, provavelmente atletas mais maduros, e vai com certeza voltar ao Vitória com outra formação e com mais qualidade e com uma mentalidade muito mais forte. Por isso nós não vemos, e também é importante que seja dita, nós só podemos terminar com o sub-23, mas antes disso temos que verificar o contrato que nós temos com a Federação Portuguesa de Futebol, avaliar se é possível ou não. Agora, neste momento, achamos que faz sentido, neste momento, não ter sub-23. Na reestruturação financeira, apresenta-se com o lema de transparência, idoneidade, credibilidade e sustentabilidade. Por esta ordem? Por essa ordem ou por outra. Claro. São tudo chavões, entre aspas, que são essenciais. Quando nós falamos, dou-lhe um exemplo, nós pretendemos ao entrar fazer uma auditoria. É importante perceber como é que estão as contas do clube, o que é que foi feito, porque quem entra não se pode responsabilizar pelo passado e aí é uma das coisas que vamos fazer com toda a certeza. Mas propomos outra coisa, que é quando sairmos e em final de mandato fazemos uma nova auditoria, porque é importante
que quem vai a votos, ou as próximas direções, também tenham logo a informação toda detalhada, sem qualquer tipo de dúvida. Porque nós queremos ser transparentes em relação àquilo que nós vamos fazer em todos os momentos. É muito importante as pessoas perceberem que nós falhamos e vamos falhar com certeza. Agora, aquilo que está por trás das nossas decisões é o bem de Vitória. É isso que nós pretendemos. Não nos queremos esconder. E aquilo que também temos percebido é que, por exemplo, e mesmo com a atual direção, marcar uma Assembleia Geral Extraordinária é um problema. Neste momento, a direção não comunica com os sócios, não comunica para fora e é importante que isso seja alterado aqui no Vitória. Quando nós nada temos a esconder, as coisas são muito mais simples. É aquele espírito mesmo de clube aberto que o Vitória sempre demonstrou dessa especialidade para com toda a gente. Dá a entender-se pelos seus ideais de candidatura de que quer abrir o estádio quase à comunidade. Como é que é essa reestruturação que quer fazer com o Afonso Henriques? Não, é assim, nós queremos abrir... Ser mais rentável? Nós queremos abrir primeiro a cidade e o Vitória à parte desportiva. Nós estamos fartos de, em dia de jogo, irmos todos para o Afonso Henriques, felizes porque vamos ganhar o jogo e depois saímos sempre chateados, mal dispostos, porque muitas vezes sentimos que não há união. E aquilo que toco-lhe noutro assunto, nós hoje em dia sentimos a equipa técnica muito isolada, os jogadores isolados, não há uma direção que esteja presente, não há um presidente que proteja o treinador e a equipa técnica. Não, quando digo proteger, não é escolher o 11, como é óbvio, mas estar ao lado do treinador nas decisões que são mais difíceis, ensinar também ao treinador qual é o caminho, obrigá-lo a tomar e ser as costas quentes, neste caso até do treinador. E nós achamos que quando esse espírito se modificar, obviamente que a cidade vai perceber isso, os sócios vão perceber isso. E é isso que nós propomos, é que a garra do antigamente, e eu acompanhei tantas equipas de Vitória, tantas gerações de equipas de Vitória com muito mais vontade, com muito mais amor ao clube, é isso que nós queremos que volte. Que o Vitória pode perder, mas temos que ter a certeza que os jogadores deixaram tudo em campo. Sendo que, por exemplo, esta opção, nomeadamente e concretamente com a equipa sénior, esta opção de mercado que aconteceu com a entrada de Pinto de Lisboa, com Carlos Freitas, mais de 100 jogadores contratados neste período, fez com que quem está no Vitória, aos poucos, não foi percebendo essa identidade. Também tivemos uma pandemia e sem adeptos no estádio, mas inevitavelmente estamos a falar de um clube que o capitão de equipa é o Rochinha, que tem 3 épocas de clube, o Bruno Varela, o subcapitão, que tem 2 épocas de clube, está na 3ª época de clube. Falta isso também é algo que é essencial para que o espírito de Vitória e dessa garra que diz e que fala, os jogadores consigam perceber. Claro, acho que toca num ponto-chave que também não tem só obrigatoriamente a ver com os jogadores. Claro que é importante os jogadores da casa, os jogadores que estejam cá há muitos anos, é importantíssimo. Sim, e aqui uma ressalva, há muitos jogadores da formação no plantel, como é óbvio, estão cá há muitos anos, mas é diferente completamente jogar no Sub-19 e no complexo dos Irmãos Castro, ou jogar no Afonso Henriques. É indiscutível, aquilo que passa e que falta neste momento é a tal cultura de clube, aquilo que disse bem, com tantos jogadores a chegarem, e tem que haver um espírito e uma forma de os receber para que eles entendam logo o que é a cidade, o que é Guimarães, o que é o Vitória. Eu acho que essa ligação jogadores-cidade hoje em dia não existe. E aquilo que é importante é que isso seja transmitido aos jogadores. Não há ninguém que possa entrar em Guimarães e que não perceba, olha, o Vitória é assim, os associados gostam muito de Vitória, obrigam os jogadores a correr mais. Esse espírito tem que estar imbuído dos dois lados. E por isso sentimos que neste momento isso não existe. E basicamente faz falta, e é um tema que é sensível, obviamente, mas sem uma direção que tenha uma cultura desportiva, sem um diretor desportivo que não tem que ser do Vitória, mas tem que perceber aquilo que é o Vitória e tem que passar essa mensagem. Sem um team manager, há toda uma estrutura que neste momento está desligada do clube e nós queremos que isso volte outra vez a ser sentido por essas pessoas para que também possam passar a mensagem aos jogadores. Falou do diretor desportivo, já anunciou Boa Alma. O que é que sentiu das pessoas quando o anunciou como diretor desportivo e o que é que ele, no seu entender, vai trazer para o Vitória? É assim, nós efetivamente, como dizia há pouco, é uma altura em que nós temos que fazer planeamento e percebemos que queremos ter e vamos ter melhores resultados desportivos, mas o investimento não pode ser o mesmo, tem que haver uma redução na despesa. E quem nós fomos procurar
É alguém que, obviamente, sem carta branca, porque aquilo que se passou com o Carlos Freitas há 3 anos atrás, que chegou ao Vitória e tomou as decisões todas com carta branca do Presidente, isso não pode acontecer, porque o principal responsável quando as coisas correm mal é do Presidente e é da direção, não é do diretor desportivo. Portanto, aquilo que nós procuramos foi alguém que tenha a capacidade de, com pouco, fazer muito. E procuramos perfil. Nós temos que procurar pessoas competentes, que sejam sérias, que queiram crescer, que sejam trabalhadoras. Portanto, o que nós quisemos foi ter a certeza que quem entrasse, entraria no complexo às 8 da manhã e sairia à meia-noite. E o Diogo Boalma dá-nos essas garantias. Depois também queríamos alguém que soubéssemos que fosse, ou que tivesse a capacidade de internamente gerir o Vitória, gerir as equipas técnicas de uma forma articulada, que a nível de recursos humanos seja verdadeiramente forte e que passe essa mensagem de união ao grupo, que é muito importante o grupo ter segurança para que depois em campo isso se demonstre. E depois, obviamente, na questão da detecção de talento, mais uma vez coordenado com o scouting e com a direção, ter a capacidade de irmos procurar os jogadores na altura certa. Neste momento, obviamente, em final de contrato, parcerias que se possam fazer com clubes fora de 50% em direitos económicos. Nós temos é que, neste momento, começar a planear a próxima época. Por isso, a pessoa certa e que tem feito um grande trabalho e que fez um grande trabalho no Santa Clara, depois de 3 ou 4, 5, 6 conversas, de o percebermos verdadeiramente, achamos que é, neste momento, o diretor desportivo certo para a Vitória. Há sempre muita contestação sobre este tema, António Miguel Cardoso, mas Pepa é o seu treinador? Assim, a carreira do Pepa está cheia de sucessos e de equipas de qualidade, com sistemas bem identificados. Aquilo que eu sinto pessoalmente é que o Pepa está muito isolado e o Pepa merece a oportunidade, com uma direção que o proteja, que uma direção que também o ajude a encontrar o caminho certo, possa ainda fazer um grande trabalho no Vitória. Mas neste momento, com a situação como está, não é fácil para o Pepa. Nem para o Pepa, nem para os jogadores. Portanto, aquilo que nós queremos é E agora ainda por cima sem o Flávio também por perto, que é uma figura forte e que foi afastado. Sim, é uma situação que de alguma forma foi mal gerida pelas outras listas, mas isso é um problema obviamente Claro. que é deles, mas que acaba por mais uma vez prejudicar. Mas vai um pouco ao encontro do que estava a dizer, que é a ausência de alguém que no fundo possa passar o espírito Claro. ao treinador e haja a proteção. E o Flávio é Claro. uma figura forte desse capítulo. E sendo o Flávio uma pessoa da casa, e com este problema todo esta semana, já estamos a prejudicar o rendimento desportivo da equipa no próximo jogo. É isso que é preciso. E para quem conhece o Vitória, como nós os três listas conhecemos, isto não pode acontecer. Porque o Flávio não é um diretor desportivo que acabou de entrar há um mês ou há 2 meses. É alguém importante, portanto, estas coisas têm que ser geridas de outra forma. Por isso, é o que eu estava a dizer, acho que é possível, e já sei onde é que ia tocar, nós temos a noção que, se ganharmos as eleições, temos que ir ao balneário, falar com os jogadores, falar com o Pepa, motivá-los, dar-lhes confiança, que neste momento não existe confiança, e dar-lhes a motivação para que ainda é possível este ano irmos à Europa, ainda é possível ganharmos jogos este ano. Mas isto tem que acontecer de uma forma muito rápida, mas temos a certeza que se ganharmos, vamos lá e vamos motivá-los, que é muito importante começar a ganhar jogos. Quer aproximar-se da Câmara, tentar fazer uma parceria. O que é que quer falar concretamente sobre isso? Não, assim, há lutas ou objetivos que nós temos que só podem ser realizados se tivermos o apoio da Câmara. E quando digo isso, em concreto, neste momento existem problemas com as piscinas, neste momento existem problemas porque é preciso mais um pavilhão para a prática das modalidades, é essencial porque estão sobrelotados. Outra área importante em relação ao futebol, é muito importante termos um complexo desportivo, uma academia, neste caso, de alto rendimento fora da cidade, porque nós temos um complexo que de alguma forma já é curto para aquilo que é o tamanho de Vitória. Queremos ter o complexo atual mais virado para as escolas, mais virado para os Afonsinhos e o tal complexo fora de alto rendimento, como tinha dito. Agora é importante o apoio da Câmara nesse sentido, porque sozinho não o conseguimos. Aquilo que nós dizemos é que ao entrar vamos começar a, entre aspas, chatear a Câmara, a incomodar, de forma a encontrar aqui formas de que isso seja possível ser feito. Mas tem ideia se alguma vez isso já foi tentado? Não, aquilo já foi prometido
Não sabemos verdadeiramente qual é o estado atual das negociações, agora é algo que já está conversado, apalavrado e prometido. Agora temos é que pressionar para que tudo isto seja feito o mais rapidamente possível. Ao nível de futebol profissional, a posição do Vitória ao nível nacional foi um dos clubes bandeira no G15, no famigerado G15, que não sabemos a nível futebolístico onde é que para, mas qual é que, com o António Miguel Cardoso a presidente, como é que vai ser a posição do Vitória junto das altas instâncias do futebol português? Sim, a nossa posição será muito simples. União interna, os sócios juntos, que é uma coisa que não tem acontecido. Há aqui um clima de lutar um bocadinho partido e é importante voltar a unir os sócios. E depois para fora, sermos totalmente independentes e jamais ser submissos em relação às federações, às ligas, a outros clubes. Nós temos a certeza que vamos liderar vários processos a partir de agora. Se há uma coisa que sabemos que podemos fazer é começar também a alterar aquilo que é o dirigismo em Portugal, o dirigismo desportivo. Por isso, como lhe disse, temos a certeza que vamos lançar novas ideias e que depois os outros vêm atrás de nós. Como temos a certeza que no campo e no relvado temos que começar a mostrar que por onde é que nós queremos ir e temos que ser líderes, e depois isso é um sentimento, é um processo que é natural. Por isso, e dou-lhe um exemplo, nós neste momento nós não temos capacidade de comunicação para fora. Nós temos um presidente que comunica por comunicados. Temos um presidente que nós somos enxovalhados na questão do Marega por Presidente da República, por todas as instituições, e quando sai uma sentença que nos beneficia, temos um presidente que se fica calado, que não pega no carro, não vai a Lisboa, às televisões, ao 00, e protege o Vitória. E diz, não, viram o que nós fizeram, e não defende a cidade. Por isso, nós temos a certeza que vamos fazer muito mais e melhor. No capítulo que estava a fazer referência dessa independência, como candidato, como é que vê o negócio do Vitória com o Futebol Clube do Porto, da questão dos dois jogadores de formação que passaram? Lamento. Acho que não é por aí que nós queremos ir. Não é? Tanto é que a CMVM já deu o seu parecer e todos sabemos que as coisas provavelmente terão que ser anuladas ou revertidas. Não pode acontecer. Nós temos que ser transparentes, temos que ser sérios, não podemos enganar os sócios, nem podemos enganar a sociedade. E foi isso que aconteceu e, por isso, uma coisa pode ter a certeza, é que connosco esse tipo de situações jamais acontecerão. Uma mensagem para os adeptos do Vitória? A mensagem que nós estamos a tentar, e é importante passar, mas os adeptos começam a perceber, é que no Vitória é preciso mudar a mentalidade, é preciso mudar as pessoas, porque nós conseguimos perceber que são sempre os mesmos, que estão agarrados, neste caso, ao poder, querem continuar no Vitória, e aquilo que nós dizemos é que nós vamos para servir o Vitória e para fazer o bem ao Vitória. E mais importante do que isso, é os vitorianos perceberem que para terem resultados diferentes, nós temos que fazer coisas diferentes, não podemos continuar iguais. E para ter resultados diferentes e que sejam muito positivos, precisam de estar com pessoas com cara nova, que sejam independentes, que sejam sérios e que tenham a capacidade de implementar aquilo que são as suas ideias. Muito obrigado. António Miguel Cardoso, candidato da lista A, a lista Mais Vitória às eleições do Vitória Sport Clube, deste sábado, 5 de março.